Oi, meus amores, aqui é a Fábio pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência como mãe e falar para vocês como funciona um pouco aqui na Áustria o jardim, o Kindergarten e também as escolas. Então, vem comigo! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Se você é nova por aqui, se você é novo por aqui, eu te convido com muito carinho, fiquem aqui com a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem mais nenhum vídeo e também deixem o seu like, deixem o seu gostei. No vídeo de hoje, eu vou estar falando para vocês um pouco como funcionam as coisas por aqui no país Áustria. Eu tenho recebido muitas mensagens de muitas mães que estão um pouco preocupadas, que estão um pouco tensas, estão deixando o Brasil, estão imigrando, estão vindo para cá e essas famílias estão procurando informações e por isso eu vim trazer esse vídeo também respondendo para vocês inúmeras perguntas que eu recebi e contando para vocês aquilo que eu aprendi, contando para vocês a minha experiência como mãe. Eu sou mãe de duas crianças, o Arthur, ele tem 11 anos e a Annabelle, que é a nossa princesinha, ela tem 5 aninhos. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi nesses anos que eu vivo aqui na Áustria, a experiência que eu já tive com eles. Então, o Kindergarten aqui na Áustria seria igual o pré no Brasil. Aqui na Áustria, o Kindergarten não é obrigatório a fazer. Aqui as crianças não são obrigadas a ir para o Kindergarten antes de começar na escola, mas 99% das crianças aqui na Áustria, todas vão para o Kindergarten. Por quê? Porque isso é muito bom, porque a criança aprende muita coisa ali antes de começar, né, a primeira série, antes de entrar na escola. Fábio, conta pra gente qual a idade da criança para ela começar a ir no Kindergarten. Geralmente entre 4 a 6 anos, geralmente a partir de 4 anos. Existem exceções, tá, meus amores? Nem tudo são regras aqui que eu vou falar para vocês. Então, existem crianças que já começam de 3 para 4 anos e no Kindergarten. Existem outras que começam de 4 para 5. Então, tudo depende também da vila onde você vai morar e tudo também depende um pouco da criança. Por que eu digo isso? Porque tem crianças que ainda usam fraldas, então eles não aceitam isso. Isso foi uma das primeiras coisas que eles me perguntaram quando eu registrei o Arthur. O Arthur ainda usa fralda? O Arthur tinha 4 aninhos. Eu falei, não, o Arthur não usa mais fralda. Ah, então o Arthur começa de esse ano no Kindergarten. Então, para vocês entenderem um pouco melhor, o Arthur faz aniversário em fevereiro. E o Arthur começou o ano letivo no Kindergarten em setembro. Ele tinha 4 aninhos. Então, o que acontece? Aqui o ano letivo, ele é um pouco diferente do Brasil. No Brasil, o ano letivo começa em fevereiro, né, e vai até dezembro. E aqui na Áustria, o ano letivo começa em setembro. Então aqui as aulas iniciam sempre no mês de setembro. Os Kindergarten, os Spielgruppe, que são as creches, né, tudo isso começa sempre a partir de setembro. O ano letivo começa em setembro e ele termina sempre no final de junho, início de julho do próximo ano. É algo realmente muito diferente do Brasil, porque no Brasil a gente é acostumado, né? O ano acaba a escola. E aqui não. E assim, meus amores, algo que faz muito sentido é justamente por causa da estação, é por causa do clima. Imagina se aqui na Áustria o ano letivo terminasse em dezembro. Dezembro e janeiro, nós estamos no alto do inverno, é muito frio, as crianças iam ficar muito presas. Limita muito para as famílias viajar, passear e tudo mais. E esse é um dos motivos que o ano letivo, ele se inicia em setembro e ele vai até julho. Por quê? Porque julho estamos no verão, gente. E aí sim, as crianças podem brincar muito fora. Com as férias das crianças aqui na Áustria, as férias longas de 8 semanas, elas são entre julho, agosto, início de setembro. E no mês de dezembro e janeiro, as crianças têm 2 semanas de férias. Sempre as férias da escola, elas acompanham as férias do Kindergarten, vice-versa. Os feriados, a mesma coisa. Então, uma super dica que eu já quero deixar aqui registrada para todas vocês, mamães brasileiras. Se vocês estão vindo morar para a Áustria e suas crianças vão iniciar ali o Kindergarten, elas vão estar ali indo no Kindergarten de 4 a 6 anos. Aproveitam as férias de vocês
no mês de dezembro e janeiro. Vão para o Brasil nessa época do ano, dezembro e janeiro, para aproveitar as famílias de vocês, curtirem Natal, a virada do ano, as praias, ou seja, fazem aquilo que vocês gostam nessa época do ano. Por quê? Porque depois que as crianças começam nas escolas aqui, você não consegue uma semana a mais, uns dias a mais para ir para o Brasil. São essas 2 semaninhas e acabou. Então, só para vocês sentirem um pouco mais como as coisas funcionam por aqui, o Arthur, nesses 4 anos de 1ª a 4ª série, ele podia faltar oficialmente 5 dias. Então, nesses 4 anos, a gente conseguiu 1 ano, 3 semanas de férias no Brasil entre dezembro e janeiro. E nesses outros anos, a gente também foi pro Brasil, veio a família, só que foram só 2 semanas. Então, assim, ó, foi um bate e volta. Mas por que a gente vai? Porque a gente precisa recarregar as energias, porque é tão gostoso passar o Natal em casa. Pra mim, o melhor lugar do mundo para passar a virada do ano, para passar Natal, é no Brasil com a nossa família. Então a gente vai, mesmo que sejam sempre só 2 semanas. Agora, se suas crianças vão no kindergarten, vocês conseguem ir para o Brasil mais tempo. Você consegue ir ali no kindergarten, conversar com eles, dizer assim, olha, a minha criança, a gente vai de férias, a minha criança vai ficar ali 3 semanas faltando porque eu tô numa viagem, eu tô de férias. Isso é permitido. Agora, quando eles vão nas escolas, isso já não funciona mais. A criança não pode faltar. Quando o meu Arthur, ele ia no kindergarten, nessa época eu ainda não tinha Annabelle, a gente ia pro Brasil 5 semanas entre dezembro e janeiro, e hoje isso já não dá mais. Por quê? Porque o Arthur vai na escola, ele não pode faltar tanta aula. Então a gente sempre agora vai só pro Brasil 2 semaninhas no final do ano. Ou a gente vai pro Brasil também às vezes na metade do ano, que são nos meses de julho, agosto, porque daí sim as crianças têm 8 semanas de férias e a gente pode ir mais tempo pro Brasil. Só que o que acontece? Nessa época do ano, tá todo mundo trabalhando, não tem aquele clima festeiro, o clima no Brasil é outro. Aqui a gente tá no verão gostoso, solzinho maravilhoso, e no Brasil, dependendo da região, tá muito frio, e a gente gosta de escapar do frio. Então, como é que a gente faz? Para escapar do frio, você tem que ir no mês de dezembro para o Brasil. E no mês de julho, agosto, aqui na Áustria, realmente faz muito calor e é muito gostoso passear por aqui. Então, por isso, mais uma vez eu digo, se vocês têm crianças pequenas e aproveitam essa fase de fazer férias mais tempo entre dezembro e janeiro, enquanto eles estão nos kindergarten ou no Spielgruppe, antes de eles entrarem nas escolas, porque depois isso vai mudar. Então agora eu vou respondendo perguntas. Fábio, as crianças usam uniforme na Áustria, no jardim e nas escolas? Não, as crianças não usam uniforme aqui, nem no kindergarten, no jardim, e nem nas escolas de 1ª a 4ª série, nem de 5ª a 8ª. Porém, toda criança que vai no kindergarten e que vai na escola de 1ª a 4ª série, eles ganham um coletinho, um colete luminoso. As criancinhas do kindergarten, elas ganham um colete luminoso, nessa cor laranja, bem forte, neon. E as crianças de 1ª a 4ª série, elas ganham um colete nessa outra cor, nessa cor neon também, luminosa. E por que isso? Para as crianças serem mais vistas quando elas estão caminhando nas ruas. No inverno, principalmente, as crianças vão para as escolas e ainda está escuro, gente. Elas saem de casa 7h15, 7h20, né? Dependendo da vila onde elas moram, algumas escolas começam 7h30, outras começam 15 para as 8. Então, as crianças elas estão caminhando na rua e está escuro. E por isso que elas precisam estar usando esse colete luminoso. Aqui na Áustria, o que é realmente incrível, o que é lindo demais em se ver é o trânsito, é o respeito com o pedestre, é o respeito que eles têm com as crianças na hora que uma criança chega numa faixa de pedestre. Para tudo, gente. E se você não parar e alguém anotar a placa do seu carro, você será certamente multado. Então, assim, as coisas funcionam muito bem aqui. Uma das coisas incríveis que eu quero compartilhar com vocês é que aqui na Áustria, todos os anos, um policial, ele vai ali na escola ou no kindergarten, ele pega turma por turma, ele vai com essas crianças até uma rua mais movimentada, ali onde é que tem uma faixa de pedestre, e eles são ensinados a atravessarem a faixa de pedestre. Cada criancinha, ela é ensinada a atravessar a faixa de pedestre com um policial. Eu vou deixar uma foto aqui na tela para vocês verem as minhas crianças com um policial na faixa de pedestre. Então a criança, ela é instruída como que ela tem que atravessar. Ela chega ali na faixa, ela olha para um lado, se o carro
enquanto o carro tá andando, ela não se move, ela fica paradinha. Os dois carros dos dois lados, eles têm que estar parados, e aí ela ergue a mãozinha e ela vai atravessando a faixa. É uma cena muito linda de se ver, algo admirável. Todas essas crianças, elas estão com o coletinho. Se você encontrar uma criança na rua e você vai ver ela com aquele coletinho meio alaranjado, você sabe que aquela é uma criança do kindergarten. Se você vê uma criança caminhando com um coletinho verdinho, você sabe que aquela criança vai na escola de 1ª a 4ª série. Fábio, e é obrigatório. E se eu esquecer alguma vez mandar o colete para a escola? Não tem problema. Se você esquecer, geralmente na sala eles têm algum reserva, ou se a criança acaba perdendo o colete, se você entra em contato com a professora, aí você ganha um novo colete. E eles são incentivados a usar aquele colete todos os dias. Mesmo no verão que os dias são claros, a criança é para ir para a escola de colete e ela vai voltar para casa de colete. Então é algo que eles incentivam muito e que funciona muito bem. Fábio, acabei de chegar na Áustria e eu não sei nem por onde começar. Aonde que eu vou para registrar minha criança para ela começar a ir na escola, para ir começar a ir no kindergarten? Então você vai até a prefeitura do Dorf, que são as Gemeinde. Procura a Gemeinde, converse com eles ali para registrar a criança, para ela começar no kindergarten ou no Spielgruppe. Você também pode ir até nas escolas, ali você vai encontrar o diretor, você pode se informar. Fábio, o Arthur vai em escola pública ou particular? O Arthur vai em escola pública, a Annabelle vai em kindergarten público. Fábio, no Brasil a gente consegue matricular a criança de 1ª a 4ª série de manhã ou à tarde, e na Áustria isso também é possível? Então aqui na Áustria é um pouco diferente. Aqui as escolas todas, elas funcionam no período da manhã, tá, meus amores? Existem dias na semana que essas crianças também vão à tarde. Por exemplo, o Arthur tem aula uma vez na semana à tarde. E nesse dia ele tem 2 horinhas à tarde, por exemplo, das 2 às 4. Claro que em cada vila às vezes muda um pouquinho, mas geralmente é padrão. As escolas todas, elas funcionam a partir da manhã, mas existem crianças que elas passam um tempo integral na escola. Elas vão de manhã na escola e ali também elas almoçam, e no período da tarde elas também fazem outras atividades na escola, por exemplo, música. Isso também funciona aqui, como também os kindergarten. Existem kindergartens que você pode deixar as crianças mais tempo, mas eu já quero alertar vocês precisam registrar isso com antecedência. Gente, quando eu digo antecedência, não é 2, 3 meses antes, às vezes é meio ano, é 8 meses antes. As coisas aqui, elas funcionam muito sempre planejadas, eles são muito de planejar as coisas. Eu registrei a minha filha no mês de fevereiro para ela começar o ano letivo no mês de setembro. Nesse dia, a diretora também, ela já me perguntou se a Annabelle vai almoçar na escola, se ela vai fazer alguma aula à tarde, por exemplo, música ou artes. Tudo isso é sempre muito antes perguntado. Às vezes a gente fica se pensando assim, meu Deus, eu não sei o que vai ser no mês de setembro. Mas aqui é assim, você precisa se adiantar em tudo, principalmente na época de férias, na época que você talvez vai precisar, porque você vai trabalhar. Aqui na Áustria, você vai trabalhar numa empresa e a criança vai estar indo ali no kindergarten ou vai na escola e a escola fecha. E aí, o que você vai fazer? 8 semanas. Você vai pegar ali um mês, talvez, né, para você ir viajar, e o resto do tempo você vai fazer como? Então, você precisa estar registrando a criança em algum lugar para ela fazer atividades, e isso tem que ser feito muito tempo antes. Então fiquem sempre antenadas. Fábio, como é que funciona na Áustria se minha criança tá doente? Se ela vai no jardim, eu também preciso levar o atestado médico no kindergarten? Não é obrigatório. Você não precisa estar levando atestado, mas você precisa avisar sim. Avise, ligue lá e diz, olha, minha criança não tá legal, assim que ela melhorar eu levo ela. Mas se a criança vai na escola, na 1ª série, na 2ª série, você precisa levar o atestado médico. É obrigatório, gente. Eles exigem, eles querem saber. A criança não veio para a escola, por que ela não veio? Ah, ela foi pro dentista, ela tem horário para, por exemplo, ir no dentista, então leva a pestetigum para eles. Leva ali o papel comprovante que você tava com ele no dentista. Então, assim, eles são muito rígidos aqui nas escolas, muito mesmo, eles são bem severos. Uma das coisas que eu quero falar para vocês que é diferente do Brasil, aqui as crianças não vão para a escola de bicicleta. Aqui na Áustria, todas as crianças na 4ª série, elas precisam levar uma bicicleta na escola, e elas não podem ir andando com essa bicicleta, elas têm que ir empurrando essa bicicleta, por mais que a criança saiba andar, não pode. Ela só pode andar com essa bicicleta pedalando se o pai estiver junto com ela, ou a mãe, ou alguém que acompanha ela. Se ela estiver sozinha, ela tem que empurrar essa bicicleta até lá na escola. Lá
eles vão pegar essa criança, eles vão numa rua com um policial e ele vai avaliar se a criança realmente sabe andar na rua. Eles são instruídos como se anda de bicicleta aqui na rua. Por exemplo, se a criança entra numa rua, aqui eles têm que sinalizar, eles erguem a mão, mostrando que ela vai entrar para cá ou ela vai entrar para lá. Que nem a seta do carro, gente. Então, aqui na Áustria, o diretor da escola, ele manda uma mensagem para os pais, dizendo que tal dia a criança para pegar a bicicleta e ir para a escola com essa bicicleta, que eles vão fazer um teste com essa criança. Aquela bicicleta, ela tem que estar com as luzes em dia, tem que estar com o freio, tem que estar tudo em ordem. Então a criança na escola, ela recebe ali um livrinho onde vai estar marcando tudo aquilo que os pais têm que, né, organizar na bicicleta, para que no dia que o policial vier ali na escola, essa bicicleta tem que estar em ordem. Toda criança vai de capacete, vai com o coletinho, tudo tem que estar dentro do padrão que é exigido. Aí a criança vai ganhar uma carteirinha com o nome dela, com uma fotinha em cima, vai estar escrito o endereço, e aí sim, a partir desse dia que você receber essa carteirinha, ela vai poder ir para a escola de bicicleta. Também ela está autorizada, por exemplo, a andar de uma vila para outra de bicicleta. O Arthur hoje, ele sai aqui da minha casa, ele vai num outro Dorf andar de bicicleta e vai até no parquinho, e ele sempre leva a carteirinha junto, porque pode acontecer que ele vai estar ali num outro Dorf andando, e se ali tiver algum policial e resolver controlar ele, ele tem que estar com essa carteirinha. E se a criança não tem a carteirinha e ela resolve pegar uma bicicleta e ir para uma outra vila, o que acontece? Com toda certeza aquela família será multada. Então as coisas acontecem por aqui. As leis funcionam e elas são cumpridas. E o mais lindo de tudo, que as crianças, elas são conscientizadas. O Arthur, ele não pegava bicicleta para ir em lugar nenhum. Ele sempre falava: mama, eu não posso, eu só vou poder ir quando eu estiver na 4ª série e quando eu tiver a minha carteirinha. Agora sim, o Arthur conseguiu a carteirinha dele, tá com a fotinha em cima, tá faceiro, tá alegre, agora ele pode andar. Fábio, eu tenho uma criança de 3 anos, estou indo morar para a Áustria e meu filho não fala nada em alemão, estou muito preocupada. Primeiramente, não se preocupe tanto. Entregue na mão do Senhor Jesus. Ore pelo seu filho. Coloca a mão sobre a cabecinha dele. Declara que teu filho vai conseguir aprender o alemão, que teu filho é uma bênção e que vai dar tudo certo. O Arthur nasceu no Brasil. Eu vim para a Áustria, ele também tinha 3 aninhos. E com 4 anos o Arthur iniciou o Kindergarten. E o Arthur não falava nada em alemão. Foi um pouco tenso? Foi, claro que foi. No início, as 2 primeiras semanas foi bastante difícil. Por quê? Porque ele não queria ficar, porque ele não entendia nada. E eu chegava lá para entregar ele e as professoras me diziam assim: entrega ele para mim e vai embora. Se ele não se acalmar, eu vou te ligar. Mas geralmente, quando a mãe sai de perto, a criança, ela se acalma. Então você não precisa ter medo que vai acontecer algo com o teu filho. Aqui eles são realmente muito bem instruídos como fazer isso com crianças que vêm de outros países. Porque não é só o seu filho brasileiro ou brasileira que chega aqui na Áustria que não sabe falar. A Áustria recebe diariamente muitas pessoas de todas as partes do mundo. Então aqui chegam crianças de todas as partes do mundo que não falam alemão. Mas elas são ensinadas e em questão de 2, 3 meses o teu filho vai estar falando. Pode ter certeza disso. Não tenha medo, fique tranquila, coloca a mão sobre ele, ora por ele. Senhor, derrame sabedoria sobre o meu filho, sobre as professoras que vão ensinar ele. Ora. Então todas as crianças estrangeiras, elas têm aulas de língua dentro do Kindergarten, dentro das escolas. Ali vai ter uma professora que vai pegar aquela criança. Olha só, antes de eu continuar conversando, aqui estão passando criancinhas. Olha a turma da Annabelle passando aqui. Todos de coletinho. Olha ela dando tchau. Ali ela, ó. Olha ela aí, ó, de faixinha. Olha, erguendo a mãozinha. Todos de coletinho, gente. Vejam. Justo agora que eu tô gravando, eles estão passeando. Vejam, gente, 15 aluninhos e 3 professoras. 3 professoras para 15 aluninhos passeando. Vocês acreditam nas coincidências, gente? Eu não acredito. Eu acredito na vontade de Deus. Justo hoje eu estou aqui na sacada da minha casa gravando, falando para vocês sobre o Kindergarten. E eu viro e vejo a minha filha passando aqui na rua com as professoras. Vocês conseguiram presenciar a cena?
15 aluninhos, 3 professoras. E essas crianças que falam 2 línguas, a língua materna é português e aqui na Áustria é falado o alemão. Pegam essas crianças, eles vão numa outra sala, ali vai ter uma outra professora que vai falar com essas crianças, que vai desenhar, vai mostrar, vai realmente ensinar a língua. Tá, meus amores? Isso já começa no kindergarten. Então eu lembrei de mais um detalhe. Tem crianças que começam a primeira série com 6 para 7 anos e elas fazem Vorschule. O que significa isso, Vorschule? Então, elas entram na primeira série. Isso é o caso da Anabelle esse ano. Ela entra na primeira série com 6 aninhos, porque ela vai fazer 6 em maio. E em setembro, a Anabelle começa a escola aqui na Áustria. Ela vai iniciar o ano e ali eles vão avaliar ela. Se ela já consegue acompanhar, se ela tem dificuldade na fala, na pronúncia, se não seria melhor para ela fazer Vorschule, que quer dizer reforço, porque a criança ela já está um pouco adiantada, ela já entrou praticamente um ano mais cedo na escola, então ela tem um ano de tempo, de prazo para melhorar, e isso é algo muito positivo. É algo muito positivo, que eu vejo que muitas crianças aqui na Áustria, elas fazem Vorschule. Meus amores, e seria isso no vídeo de hoje. Então deixem o seu like, deixem o seu gostei. Me escreva aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Vocês que estão me assistindo aqui e que moram na Europa, que moram em outros países, compartilhe com a gente como as coisas funcionam na sua cidade. Se tem algo que eu não falei aqui, que eu esqueci, que é muito importante, também deixa aqui nos comentários. E me sigam também na plataforma do Instagram, lá eu compartilho muitas fotos lindas com vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!